Vou trazer agora um dos economistas mais brilhantes da nova geração, Davi Decache. Ele é mestre em economia pela Federal Fluminense, é doutorando em economia aqui em Brasília pela UNB, é o assessor econômico da bancada do PSOL, e acho que a chegada dele a gente compõe esse trio de jovens economistas brilhantes aqui do Fórum Café. A Juliane Furno está aqui com a gente, ela que se tornou professora da FRJ, agora foi contratada pelo BNDES, está lá na equipe do Mercadante no BNDES. O Eduardo Costa Pinto, especialista em economia política e petróleo. E agora esse trio de ases se completa com Davi Decache, que teria inclusive a alegria, assim que acabar aqui o Fórum Café, vou correr lá na Câmara para abraçá-lo e conhecê-lo pessoalmente. Davi, muito bem chegado, tudo bom? Olá, Mauro, bom dia, um enorme prazer em estar participando pela primeira vez do Fórum Café com seus espectadores tão qualificados também. Muita honra mesmo. Adorei seu sotaque carioca. Por sinal, interessante, né, essa safra de jovens economistas. A Juliane Furno é uma paulistana da GEMA, mas foi para o Rio. Agora é professora da FRJ. O Eduardo Costa Pinto é baiano, mas está aí no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, né, que você está em Brasília. Então, tem jovens economistas com algum tipo de vinculação com o Rio de Janeiro que venham salvar o Brasil e a economia brasileira. Pois bem, queria te perguntar, Davi, eu sei que você tem uma capacidade didática muito grande, eu vou te colocar uma questão mais ampla e, a partir daí, queria que você desse explicações para nós para um assunto que é bastante complexo. Três temas centrais, hoje, ao redor dos Ministérios da Economia e Planejamento, de Haddad e Simone Tebet. Juros, o primeiro que entrou na agenda, e depois e agora, até mais prioritários na agenda dos debates econômicos que juros, são o tal do arcabouço fiscal, que irá substituir o teto de gastos, e a reforma tributária. Haddad tem tido um posicionamento, tanto ele quanto Simone Tebet, está aqui, ele de novo, nova regra fiscal deverá zerar o déficit público em 2024. Haddad tem dado uma série, ele tem privilegiado a interlocução com os liberais, com a mídia liberal, e tem surpreendido os economistas mais à esquerda com algumas posturas dele. Por exemplo, lá na CNN, na sexta-feira, ele fez uma crítica aguda, inclusive, ao André Lara Rezende, e fez uma crítica também aguda a uma teoria que é muito cara aos economistas progressistas, não apenas aqui do Brasil, mas de todo o planeta, que é a MMT, Teoria Monetária Moderna. Tanto ele quanto Simone Tebet, ela de maneira aberta publicamente, ele mais discreto nas reuniões, tem pregado que a reforma tributária e o arcabouço fiscal serão neutros. Eu acho complicado falar em neutralidade num país tão dividido. Neutralidade quer dizer que a reforma tributária não vai mexer com a participação ou com a partição da arrecadação entre os mais pobres, que é quem banca o Estado brasileiro, e os mais ricos, que estão nem aí, estão vivendo a vida boa, adoidado. O Bernardo Api, que é o secretário encarregado da reforma tributária, também vai nessa lógica da neutralidade e dizer que a reforma tributária é para simplificar, para facilitar a vida dos empresários. Não se fala em mexer com renda nem com patrimônio, então imposto sobre fortunas não está na agenda, mudança do imposto de renda não estão na agenda, o foco é consumo e simplificação, e IVA é a bola da vez. Enfim, tracei esse cenário amplo para te escutar sobre essas questões aí, especialmente reforma tributária e reforma fiscal, e esta confrontação entre Haddad e André Lara Rezende. De lugares surpreendentes na história. Perfeito, Mauro. Questões ótimas e complexas. Vamos começar, Mauro. Eu acho que uma boa exposição para os questionamentos que você colocou é entender qual é o arcabouço teórico que está por trás do diagnóstico do Haddad e dos remédios que o Haddad
está propondo, não só para esse primeiro ano do governo Lula, mas para todo o governo Lula, tá? Qual é a agenda que se propõe a partir de um dado diagnóstico, de uma dada teoria econômica? Haddad, ele tem assumido cada vez mais uma posição teórica muito próximo da ortodoxia econômica, muito próximo daquela mesma ortodoxia que Joaquim Levy tentou implementar no Brasil em 2015, de forma mais radical do que o Haddad, obviamente, mas o diagnóstico é muito parecido com aquilo de 2015, tá? E com alguma tentativa de simular o primeiro período do governo Lula ali na era Palocci. Então, as referências teóricas são essas. Você lembra, Mauro, que em 2015 a gente entrou nos primeiros meses de governo após uma campanha em que falávamos muito da necessidade de retomada daquele modelo lá de trás do segundo governo Lula, de expansão de gastos sociais, de investimento público. Esse foi o tom da campanha, em 2014, uma campanha muito acirrada. Então, o tom era, a gente vai retomar o segundo governo Lula. Quando a gente vence o Aécio numa batalha enorme ali, já num ambiente golpista, lavajatista, pesado, a gente adota um diagnóstico oposto e de que seria o ajuste fiscal o elemento central para a economia retomar estabilidade, crescimento e controle de preços. E como é que esse argumento se estrutura geralmente? Eu vou simplificar muito, claro, mas sem perder a fidelidade à realidade teórica deles. Eles quase que uma analogia com uma economia doméstica, tá? Então eles alegam o seguinte: se os bancos, se o mercado financeiro perceber que o governo ele tem muita responsabilidade fiscal, gasta menos do que arrecada, ele vai ver que esse governo tem uma capacidade de pagamento muito grande, que a dívida não vai crescer e que, dado esse cenário maravilhoso proveniente do ajuste fiscal, seja via corte de gastos, seja aumento de tributação, os bancos vão ficar mais confiantes. Logo, o risco desse país vai cair, a taxa de juros vai cair, e quando a taxa de juros cair, os investimentos privados eles vão aparecer porque a taxa de juros caiu. Ou seja, os cortes de gastos eles vão culminar em uma fada da confiança, como o prêmio Nobel de Economia, o Paul Krugman, falava muito, que reduziria juros e alavancaria investimentos privados. Seria também chamada de hipótese da contração fiscal expansionista, que uma série de economistas desenvolveram nos anos 90, que falava que você corta gasto público, ou seja, você tira da economia, você tira a demanda da economia, e isso faz com que o PIB tenda a cair. Porém, como o mercado vai ficar mais confiante em você, a taxa de juros também vai cair, e quando a taxa de juros cair, os investimentos privados vão mais do que substituir o corte de investimentos e gastos públicos, tá? Essa é a teoria da contração fiscal expansionista. Ela foi testada no Brasil em 2015, né? Nós temos um laboratório aí prático para essa teoria. E nesse laboratório prático, o que a gente teve ali naquele período entre 2015 e 2016, austeridade fiscal? Quando cortamos gastos em um momento de incerteza econômica, e principalmente esses gastos foram investimentos públicos, né, que geram empregos, que têm alto efeito multiplicador de renda, a economia desacelerou fortemente, muito forte. Desaceleração foi terrível. Com essa desaceleração terrível, o desemprego dobrou em pouco tempo. Tá? O desemprego dobrou, a população ficou muito insatisfeita. No mesmo período, teve vários choques de preços administrados, por exemplo, energia elétrica, algo parecido que aconteceu, que a Haddad tentou fazer com combustíveis, então, mas houve uma mediação aí nos preços de combustíveis. Elevação de taxa de juros também naquele período, e aí tivemos uma tempestade perfeita. No final das contas, olha que curioso, o ajuste fiscal que prometia equilibrar as contas públicas gerou um tombo tão grande no PIB que puxou a arrecadação para baixo e tivemos os maiores déficits públicos da história. Então, a gente teve déficit, desemprego,
uma mudança brutal de correlação de forças entre capital e trabalho, perdemos o apoio da classe trabalhadora e não conseguimos resistir ao golpe. Importante você dizer isso, Davi, porque existe uma mística na esquerda, incentivada até por segmentos da mídia progressista, que ignora isso e tenta transformar todo o desastre econômico do Brasil como responsabilidade do golpe e da política econômica de Temer. É importante que se diga, esta política econômica foi uma política econômica implementada por Dilma, então, bem antes do Temer. Me parece que com um cálculo naquele momento de que porque ninguém implementa uma política econômica para dar errado, né? Ela achou que, me imagino que quem projetou, né, ela traz o Levi, que era da direção do Bradesco, para ser o ministro da Economia, para implementar essa política ortodoxa, imaginando que isso acabaria reativando a economia, deu tudo errado. E, de fato, naquela época eu tinha uma ação forte na favela de Paraisópolis. Eu vou te dizer, Davi, o impacto sobre a vida das pessoas foi brutal. Sabe quem era? Eu lá, um sujeito de classe média, era vinculado à igreja lá em Paraisópolis, era só eu que defendia a Dilma. Os moradores de Paraisópolis queriam matar a Dilma, apoiaram o golpe, porque viam a degradação, em meses, a degradação aceleradíssima das condições de vida das pessoas durante o governo Dilma. Acho que foi muito impactante, né? Perfeito, Mauro. E, obviamente, existiam economistas que não tinham intenção de gerar crescimento econômico, emprego, nada disso. Essa teoria de que você faz ajuste fiscal para baixar a taxa de juros e depois crescer na sequência, ela tem uma razão política na disputa de classes muito óbvia na história do pensamento econômico, tá? A minha hipótese e o arcabouço teórico que eu costumo seguir demonstra que no Brasil nós tínhamos um crescimento elevado dos salários na economia acima da produtividade, que começou a comprometer a taxa de lucro do capital. O que eles tentam ali em 2015? Tá? Eles tentam recompor a taxa de lucro gerando desemprego, porque desemprego altera a correlação de força de capital-trabalho e permite que os salários caiam rapidamente. Isso que eu estou falando não sou só eu. Os neoliberais na época assumiram que eles queriam isso. Tem uma coluna do Samuel Pessoa, um economista ultraconservador, reacionário, que em meados de 2015, com uma coluna cujo título, salvo engano, é A Luz no Fim do Túnel, ou algo assim, ele alega o seguinte, né? Naquele momento a gente começou a questionar, olha, as contas públicas pioraram com o ajuste fiscal, pelo motivo que eu falei, né? Desacelerou a economia, caiu receita e está piorando. O ajuste fiscal está dando certo mesmo? Ele fala, tá, porque desemprego subiu forte e isso fez com que os trabalhadores aceitassem salários cada vez mais baixos. Então, os salários estão despencando que recompõe taxa de lucro. Essa foi a resposta dele, tá, na coluna. Então, não sou eu que estou falando. Então, tinha um outro objetivo que era anunciado de uma forma distinta daquela que é a realidade concreta de uma política de ajuste. O Haddad, ele acredita, então, que a contração de gastos, o aumento de carga tributária vai reduzir taxas de juros e isso vai gerar investimento. Keynes discordou disso fortemente na década de 30. Não estou falando de um economista revolucionário, apenas do mais importante economista reformista da história. Keynes teve esse debate na década de 30 com o Tesouro na Inglaterra, tá? Exatamente esse debate, e ele ganhou esse debate, obviamente. Ele demonstrou que, na verdade, em uma economia em desaceleração, é necessário que tenhamos mais gastos públicos, que a taxa de juros não tem a ver com o ajuste fiscal. Tá? Então, o Haddad, obviamente, ele está tentando sinalizar para o mercado um compromisso com uma determinada diretriz teórica para ganhar apoio político de um determinado setor. Essa é uma escolha política e teórica, tá? As duas coisas não se separam, talvez visando a construção de uma candidatura viável. Porém, contudo, entretanto, você não pode agradar a dois senhores. Isso pode ter impactos
negativos do ponto de vista político. A gente pode fazer uma política econômica aquém do nosso potencial. Em um momento de desaceleração econômica, que a gente tem uma alta taxa de desemprego, é preciso gastar mais e gastar melhor. É isso que dá crescimento. Deixa eu ver se eu entendi bem. O que você está me dizendo é que Haddad, em vez de implementar a política heterodoxa do segundo governo Lula, o que ele está fazendo é implementar, talvez de uma maneira um pouco atenuada, mas a política ortodoxa do segundo governo Dilma de Levi. É disso que você trata? Eu acho que é isso, com uma diferença considerável. Nesse momento, o governo Lula, o presidente Lula, ele assumiu uma agenda que impede que o Haddad tenha sucesso no que ele deseja. Que é uma agenda que, por exemplo, tem um Bolsa Família muito robusto. É uma agenda que, por exemplo, a gente vai ter que conceder aumentos muito significativos de salário mínimo. É uma agenda que a gente vai ter que ampliar o número de bolsas e o valor das bolsas para os estudantes, né? Ou seja, a política econômica é parecida, mas ele tem na cabeça do governo alguém que tem uma visão. Dilma embarcou completamente na dinâmica ali do Levi. O Lula não. O Lula não. Tem um senso de pragmatismo e tem economistas próximos ao PT, como o próprio André Lara Rezende, que está comandando o Centro de Estudos no BNDES, né, junto com o Mercadante, que questionam as hipóteses do Haddad. E a gente vê que há, nesse momento, dentro do PT, visões distintas de qual deve ser o rumo da economia. Mauro, você tocou num ponto muito interessante. Reforma tributária que o Haddad fala que vai gerar crescimento. Tecnicamente, não vai gerar crescimento no governo Lula. E eu explico por quê, tá? Eu estou falando assim, nem estou assumindo hipótese teórica nenhuma. Reforma tributária ela tem várias fases, a parte da simplificação que ele promete. A gente vai passar 3 anos discutindo reforma tributária no Brasil, de simplificação que ele está prometendo. É o governo Lula inteiro, praticamente. Vai ser um ano de PEC esse ano. Ano que vem, a gente vai ter que aprovar uma legislação complementar. Na verdade, uma série de legislações complementares da Constituição, após aprovada essa PEC, porque a PEC é só o primeiro passo da simplificação, tá? Então, aí a gente vai ficar discutindo um ano ainda para regulamentar esse novo imposto, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Depois, na sequência, os estados, os entes subnacionais vão ter que aprovar as suas próprias leis. A gente vai ter que criar um comitê gestor nacional. Na prática, isso só vai começar a funcionar em 2026, tá? A nova estrutura tributária e ainda com um modelo de transição de 40 anos. Engraçado achar que um negócio que vai começar a valer em 2026 vai gerar crescimento, só se ele acredita em alguma coisa tifada da confiança do Paul Krugman, que ele, de forma irônica, debochava desse arcabouço teórico em que as expectativas do mercado é o que mais importa. Keynes dizia que não. O que importa, de fato, é a demanda. O empresário, ele contrata, também não é só quando a taxa de juros cai, tá? A taxa de juros tem importância, mas é quando ele tem demanda, é quando ele olha o estoque dele e vê que está faltando e que ele tem que contratar mais gente para aumentar a produção, porque tem grana na economia circulando. É aí que foi a tese do Lula para combater a tal marolinha, a crise de 2008. Foi exatamente isso que o Lula fez, né? Exato. E a tese do Lula é o que o Lula fez no segundo governo ali, porque a gente teve a sorte de ter um caseiro naquele momento, e o Guido Mantega ter assumido no final de 2005, início de 2006. E quando o Mantega assume, ele dá um giro na política econômica. E aí, naquele momento, a gente expandiu muito forte o investimento público. A gente teve benefícios no primeiro governo, como Bolsa Família, e depois uma trajetória significativa de aumento do salário mínimo. E com isso a economia começou a rodar muito forte. E com a economia rodando muito forte, veja só, as receitas subiram muito forte. Então os gastos puxaram receitas e aí a gente tinha superávit primário. Perfeito. Ou seja, estamos num momento complexo, bem complexo, da gestão Haddad no Ministério da Fazenda e das relações de Haddad com Lula. Então Haddad não é Levi,
Lula não é Dilma, ou não é Dilma com a cabeça que Dilma tinha naquele momento. E vamos ver no que isso vai dar. Deixa eu embarcar aqui seu assessorado, o deputado federal Ivan Valente, da bancada do PSOL. Você é o assessor econômico do PSOL, para a gente falar junto. Ele está na comissão da reforma tributária. E eu tive conversando com ele semana passada, ele está bem preocupado também com os destinos da reforma tributária. Ivan, muito bem chegado, tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom dia, Davi. Prazer estar com vocês aí. Olha, o Davi já falou tudo, Mauro. Eu vou me liberar aqui, entendeu? Eu queria fazer uma pergunta para o Davi, Ivan, e aí na sequência queria ouvir teus comentários em relação às tuas preocupações e da bancada do PSOL com a competentíssima assessoria do Davi em relação ao tema da reforma tributária. Davi, por que é que o Haddad deu aquela estocada no André Lara Rezende na entrevista para a CNN? É curioso, né? O André Lara Rezende, que foi um economista neoliberal clássico lá no passado, um dos autores ali do Plano Real, mas sempre foi admirado pela sua competência, que fez um giro nos últimos anos. Aparentemente, André Lara Rezende, nesse momento, bem à esquerda de Fernando Haddad, né? Por que o Haddad estocou, ou o Haddad fez aquela crítica aberta ao André Lara Rezende, inclusive sem ter sido provocado pelos jornalistas, né? É porque o André Lara Rezende, ele tem defendido que a política fiscal do governo deve ser de ampliação de gastos até o ponto de pleno emprego. Ou seja, enquanto há capacidade produtiva na economia, pessoas desempregadas, capacidade ociosa na indústria, enquanto houver condições materiais de produzir mais, o governo pode expandir os seus gastos. Tá? Então, essa seria a restrição dos gastos públicos, e não um número aleatório de déficit ou de dívida pública. Portanto, ele nega a hipótese do Haddad de que é necessário, nesse momento, um forte ajuste fiscal. Então, esse debate, o André Lara Rezende coloca publicamente, sem se referir diretamente ao Haddad, de que a austeridade fiscal não é necessária para baixar a taxa de juros. A taxa de juros é uma taxa política definida pelo Banco Central, então há outros caminhos para baixar, que é uma intervenção política, e que os gastos eles podem e devem ser ampliados nesse momento. E o Haddad ele fez uma caricatura, né, da proposta, falando que se o Estado não quebra, porque ele tem o seu próprio dinheiro, mas isso pode gerar hiperinflação. Ninguém está propondo aqui dar R$10 mil para cada brasileiro. O que a gente está propondo é fazer uma política que gere um alto nível de emprego de forma responsável e planejada, sem sobrecarregar a capacidade produtiva da economia e sem gerar inflação, obviamente. Ivan, você está no centro desse debate, talvez não tanto do debate da questão fiscal, mas sim da questão tributária. E eu estou muito surpreso com um governo do PT encaminhando uma reforma tributária que só fala em modernização e simplificação, e não em repactuação dos tributos do interior da sociedade. Como é que você está vendo esse debate? Você que está, e sob a assessoria do Davi Decache, né, você e a bancada do PSOL, mas participando da comissão da reforma tributária nomeada pelo Arthur Lira. Bom, primeiro eu queria cumprimentar você, Mauro, o Davi, que tem sido aí uma figura de proa, um jovem economista muito promissor, muito contundente, e já quero fazer um agradecimento no ar aqui para ele por todas as contribuições que ele tem dado nessa batalha que nós estamos travando aí. Muita afinidade política e na economia também. Mas só para pescar um pouco aí da resposta que o Davi deu sobre o André Lara Rezende, eu vi essa entrevista e vi o cerco da CNN sobre o Haddad. Né? Então, pareciam contratados pelo Banco Central para entrevistar o Haddad, é impressionante. Exatamente. E é evidente que o Haddad ele não podia deixar de elogiar o André Lara Rezende, entende? Porque ele tem uma história tal, e ninguém pode dizer que ele é um socialista ou qualquer coisa, um radical. E ele foi presidente do Banco Central. Então, de cara, o Haddad teve que colocar que
ele discordava do André Lara Rezende, mas não pelas questões de que o Brasil pode quebrar em relação à dívida, por causa das reservas internacionais robustas que o país tem, né? Mas sim pela questão do risco, e isso que o Davi explicou aí. Ou seja, na verdade, ele entrou na conversa deles, ele quis dar uma resposta para aquela pergunta que vinha do mercado, que é o seguinte: eu estou preocupado, sim, com o risco, com a hiperinflação, então os juros, eles podem cair um pouco, tem gordura para queimar, mas light, entende? Então, por quê? Porque tem toda uma legitimação, me parece, uma tentativa de legitimação no mercado, e, de outro lado, há um cerco brutal da grande mídia, controlada pelo mercado financeiro, que coloca um trilho para o governo Lula andar. Se ele sair deste trilho de ajuste fiscal, entende, tripé econômico, ele vai ser bombardeado. Mas o papel do ministro da Fazenda, me parece, é outro, entende? É abrir caminho, abrir uma picada, entende, para que as propostas que interessam às grandes maiorias nacionais fluam. Então, essa questão do déficit público é isso, entende? Tem que toda vez dizer o seguinte: o déficit era 240, mas vamos reduzir para 100. Agora nós vamos zerar o déficit público. A âncora fiscal, aspas, aí, essas novas regras fiscais, era para ser feita para o mês de maio ou junho e tal, de repente foi antecipada para abril, e agora tem que ter antecipada antes do Lula viajar para a China, agora, antes da reunião do Copom. Então, é toda uma resposta no tempo que o mercado exige, que o cerco exige. Isso é inaceitável. Bom, indo para a reforma tributária, o Haddad voltou a repetir ontem essa ideia de que esta reforma tributária que ele está apresentando é capaz de produzir um crescimento do PIB de até 20% em 10 anos e tal. Eu tenho me batido com essa proposta, porque fazer uma projeção desse tipo me parece que é um exercício de futurologia, entendeu? Como se a reforma tributária, esta inclusive deles, que não tributa, que vai partir da tributação sobre o consumo com imensas limitações, inclusive no combate à regressividade, e não está tratando da tributação nem da renda, nem do patrimônio, né? E, pelo contrário, está enfrentando já bombardeios do agro. Ontem eles vieram com tudo, né? E do setor de serviços. Então, isso eles querem resolver aquilo dentro do que eles chamam de setor produtivo, ou seja, dentro da elite econômica. Então, o povão não tem muito a ver com essa história. Então, coisas simbólicas, como nós temos colocado lá, que o Davi tem acompanhado bem, que seria taxação de lucros e dividendos, que seria taxar por lei ordinária, né? Quer dizer, taxar, aprovar o projeto de resolução do Senado, que trata das heranças, entende? Que no Brasil é escárnio também, não se paga direito de transmissão, causa mortes e tal, ou o IGP, Grandes Fortunas, que é só a lei complementar que precisa ser regulamentada, já está na Constituição, e etc. Isso eles não querem saber de discutir. E a lógica então, é o seguinte: você vai conseguir um acordo de simplificação, de eficiência, e numa lógica de ganha-ganha, né? Que tem que ser essa palavra do API, comprada também pelo Haddad, logicamente. Então, todo mundo ganha. Só que na hora que começar a batalha, e está começando, como a gente viu lá ontem, na comissão, no GT, você vai ver que tem questões muito contraditórias, e essa reforma não é capaz de dar as respostas necessárias para fortalecer o Estado brasileiro, para fazer justiça fiscal e justiça social. É isso que está acontecendo de verdade. Então, vamos ver os passos seguintes. O Bernardo Api tem sido bem interessante. Eu tenho acompanhado as agendas do Bernardo Api,
Ele é o secretário do Ministério da Fazenda encarregado, né, dessa operação aí da reforma tributária. Ele só conversa com o empresário. Sim. Não tem na agenda dele sindicato, MST, só conversa com o empresário. Minha pergunta para você é, quando vocês, né, você está na comissão, quando eventualmente outros parlamentares de esquerda questionam o governo, que é por que a reforma tributária não vai mexer com grandes fortunas, não vai mexer com renda, não vai mexer com taxação sobre dividendos? Qual é a resposta do governo? Não tem resposta. Na verdade, todas as questões que nós fizemos nesse tempo lá de funcionamento do grupo de trabalho, inclusive com o API presente na reunião com a Haddad também, há um grande silêncio, né? É lógico que por trás disso tem uma visão, eles querem passar. Ontem mesmo o deputado Reginaldo colocou, num determinado momento, que a reforma vai passar com mais de 400 votos. Coincidentemente, é mais ou menos foi a base que o Lira se elegeu. Então, você está confiando que tem um relatório meio acordado, semi-pronto para ser votado, com a bênção do Lira e todas as tralhas que vêm atrás disso, que você vender governabilidade para o governo e uma reforma que agrada também o mercado e os setores, tenta agradar todos os setores econômicos. Mas, assim mesmo, tem grandes contradições. Mas, quando se fala em taxar heranças, grandes fortunas e particularmente, algo tão simbólico como a taxação de lucros e dividendos, sobre a qual não há o que falar, digamos, porque o Brasil e a Estônia são os únicos países do mundo, né, que não taxam lucros e dividendos desde 1996. Fernando Henrique Cardoso aboliu com a ideia de se você não taxa, você atrai capitais. Então, você pode mandar lucros e dividendos para fora, pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Isso é uma barbaridade, entende? E isso é recurso vivo. Mesmo quando eles aceitam isso, eles já estão falando em compensações para quem vai perder na taxação de lucros e dividendos. Como assim? Isso aí não tem que perder nada, porque só ganha. E esse é o verdadeiro ganha-ganha. Então, nós estamos com essa dificuldade. E eu acho que, logicamente, eles vão dizer também que a correlação de forças no Congresso não permite avançar mais do que isso. Mas eles não falam isso, porque o API é representante de um setor, entende, econômico, tá aí, que é a indústria. Tá? Isso não quer dizer que o serviço e o agro sejam melhores, não. Pelo contrário, até, entende? E que o sistema seja eficiente, que ele não é complexo, que ele podia ser simplificado, podia ter mais transparência, podia ter mais eficiência e tal. Mas esse caminho, entende, é um caminho que se mostra assim excludente para o povo. Então, você não tem a palavra justiça fiscal, você não tem a palavra combate às desigualdades. Não existe isso no debate de reforma tributária, entende? É como se fosse uma reforma técnica. E neutra. Bom, vamos lembrar o discurso do Lula ontem para os prefeitos, né? Eu sou político e a questão é política. Essa coisa de técnica não existe, entendeu? Técnico tem que ser mandado pelo político. Mas aí, quando o político diz que quem comanda é o técnico, o que me parece, Davi, é que com essa postura de Haddad, secundado por Bernardo Api, na medida em que o povo está fora, então não estão sindicatos, não está o MST, não estão professores, não estão os sem teto. O que resta é uma reforma tributária na qual, ao governo, ao Haddad e ao Api, vai ser uma reforma de arbitrar os conflitos internos da burguesia. Então, o que ele está fazendo é arbitrar entre os ruralistas, os industriais, o pessoal do setor de serviços, de comércio e bancos. Ele fica ali como um gestor do comitê da burguesia, me parece. Ou estou errado? Opa, perfeito, Mauro.
É isso que o deputado Ivan tem dito muito também nas reuniões, né? O que está acontecendo é o seguinte: tem interesses conflitantes entre a indústria e o setor de serviços, por exemplo. O setor de serviços perde, a indústria ganha. Então, eles estão tentando acomodar esse conflito, tentando fazer promessas posteriores ao setor de serviço, como desoneração de folha e coisas do tipo. Estão tentando acomodar as demandas do agronegócio. Então, o que há ali é um diálogo com os setores mais poderosos, tá? E com o povo muito pouco. Há poucas sinalizações, por exemplo, sobre tributação de heranças no Brasil, que é um absurdo. Há pouco diálogo sobre uma tributação mais justa na renda, que diminua a tributação de renda dos mais pobres e aumente a dos mais ricos, que ganham renda via lucros e dividendos sem pagar nada. Então, não há gestos para a população mais pobre em termos de um aumento significativo na progressividade da nossa carga tributária, que penaliza os pobres no consumo e favorece os ricos no patrimônio e na renda, né? E o PSOL, a bancada do PSOL, em especial o deputado Ivan Valente, tem tentado colocar a agenda da progressividade também, que é muito mais simples, que tem efeitos imediatos. E essa sim tem efeito no crescimento, porque quando você tributa renda e patrimônio, você está tributando uma renda que não é consumida e que é poupada. Ou seja, ela não tem efeito em termos de crescimento econômico. E quando você desonera o consumo dos mais pobres, você está estimulando a roda da economia, porque o mais pobre vai ficar com uma maior renda disponível para consumir. Ou seja, você mantém a carga tributária no mesmo patamar, só que você redistribui. Você começa a taxar mais o rico e menos o pobre. Isso vai aquecer a economia e gerar crescimento. Isso daí é um fato macroeconômico, tá? Isso daí é um dado. Essa é a reforma que faz o Brasil crescer. E essa reforma seria mais simples. O deputado Ivan Valente falou muito bem. Por exemplo, taxar lucros e dividendos que a gente faz agora tem efeito ano que vem. É efeito imediato, sabe? Imposto sobre heranças, o efeito é rápido, um projeto de resolução é só Senado. Então, são coisas muito simples que não estão sendo feitas porque esses poderosos não deixam. Essa reforma, Ivan, me parece ser... Você, como eu, o Davi está chegando agora, né? Somos aí da velha guarda, você um pouquinho mais. Mas existe algo que atravessa a formulação da esquerda ao longo dos anos, que é o conceito de luta de classes. Parece-me que esta conduta da gestão Haddad, ela tenta arquivar esse conceito da luta de classes para tratar apenas de arbitrar os conflitos intra-burguesia. E aí não tem, né? Tem a luta de classes na central, que é a luta entre, no passado, o operariado, a burguesia, hoje, entre o precariado, os mais pobres e os mais ricos do país, fica de fora, né, da gestão do governo. Eu fico preocupado. Imagino como é que você está lidando. E me parece, eu não quero te forçar nenhuma crítica ao PT, nenhuma, mas que mesmo a bancada do PT tem sido muito tímida em colocar essas questões, né? Certo. Ô Mauro, fala para o Davi também. Antes de responder ao teu questionamento, eu queria só te localizar o seguinte: eu vou ter que sair em seguida a essa pergunta, porque Perfeito. vai eleger o presidente da Comissão de Meio Ambiente. Eu já estou sabendo que o presidente é um cara da frente parlamentar. Vai ser escolhido entre 3 do MDB, que são todos ruralistas radicais. Entende? Não acredito. Não, radicais é do MDB, é da base do governo. Você vê a contradição que nós estamos vivendo, tá? Então, eles vão, além de ocupar a Comissão de Agricultura, eles querem ocupar a Comissão de Meio Ambiente, como sempre. Só que tinha Carla Zambelli o ano passado, esse ano pode ser Alceu Moreira, Sérgio Souza, todos presidentes da frente parlamentar e todos radicais da ala do MDB bolsonarista. Então, nós temos que chegar lá, porque pode ter alguma surpresa. Fiquei sabendo agora, nesse instante, estou recebendo aqui que
Ele já está. E foi chamado para 9 horas e não para as 10, como se faz normalmente. Então, peço já desculpas a você aí. E o Davi pode até dar continuidade com toda a contribuição que ele tem aí. Eu só queria colocar na sua resposta, rapidamente, a seguinte questão. Essa questão da luta de classes, da correlação de forças e tal, a gente tem que compreender. Eu estou querendo dizer a você o seguinte: nós, do PSOL, agora ajudamos a eleger o Lula, tá? Fizemos um giro, entende, que vem sendo feito desde o impeachment, como você sabe, e tal, na prisão do Lula e etc. E queremos que o governo Lula dê certo. Essa é a questão, né? Então, não tem essa contradição. O problema é saber o que é dar certo, entende? Nós não podemos. Dar certo é tudo que o governo vai fazer, tudo que o Haddad vai negociar com o mercado e tal, ou ficar sempre na correlação de forças possível, né? Que você não tem condições de mexer. Então, nem aparece mais a crítica. O que eu estou sentindo lá, nesse grupo de trabalho, é que esse grupo de trabalho ele está lá para dar uma fachada para um relatório que vai ser votado rápido e ligeiro, entende? Numa articulação de plenário, e que não cuida, entende, de apresentar uma proposta para os trabalhadores. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Nós vamos ter que continuar chamando a atenção. Reforma tributária que não fala de justiça social, que não fala de igualdade social, que não toma medidas nessa direção, que não tem simbologia para o povo, entende? Que vai contra a ideia de que, se você arrecada mais e o Estado se fortalece para garantir geração de emprego e renda, e tira dos mais ricos de uma pirâmide. Ontem mesmo, um ex-deputado do Novo, lá falando que é o seguinte: a pirâmide social é tão pequena lá em cima, 4%, que não adianta você cobrar grandes heranças, grandes fortunas. Ele foi contestado lá pela gente, até pelo Mauro Benevides, porque é lógico, mas o Brasil tem 220 milhões de habitantes, então 2% é muita gente e mais, é um naco de dinheiro brutal. Entende? O cara não quer entrar nisso. Então, porque essa ideia do ganha-ganha, ela passa a ideia de que não tem gente sempre acumulando, entende? Não tem gente sonegando, não tem gente sempre tirando vantagens do Estado, seja através de projetos que são mais sérios, seja através de projetos de desonerações fiscais brutais, de refis. Então, isso tudo é uma maneira da burguesia saquear o Estado. E eles mandam muito, é verdade, Mauro, porque é o seguinte: se você for ver o resultado eleitoral, o Lula ganhou e o Congresso continua hiperconservador sobre as asas de um Arthur Lira, de um Omar Nascimento, de gente de extrema-direita e etc. Então, você tem que saber navegar nisso, mas você tem que dialogar com a sociedade, falar com o povo, entendeu? Se você não fala com o povo, fala assim, não, isso aqui é um ganha-ganha, entende? Nós vamos crescer tanto em 20 anos e daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Não vai crescer coisa nenhuma, aparece um evento externo, uma guerra da Ucrânia, a quebra de um banco americano, entende? Um mini subprime, não sei aonde e tal, aí você tem uma desculpa para dizer o Brasil não cresce e tal, entende? Porque não há um projeto real de combater a desigualdade e distribuir renda. A reforma tributária, para mim, se não apontar nessa direção, ela evidentemente, não é só capenga, entende? Ela é contra os interesses gerais dos trabalhadores. Entende? Perfeito. Então, eu queria deixar aqui meu abraço aí para o Davi, para você. Peço desculpas aí pela pressa, porque eu já estou atrasado para... Não tem pressa não, vai lá. Meu voto lá. Tem que obrigado, Ivan. Especialistas, Comissão de Meio Ambiente, pelo amor de Deus. Ivan, obrigado. Semana que vem estamos juntos de novo. Gratíssimo. Valeu, um abraço para vocês. Mauro, obrigado pela oportunidade de eu aprender ainda mais com o deputado Ivan. Aprendo todo dia e é ilimitado. Sempre bom. Obrigado, pessoal. Valeu, Ivan. Abração.
Ivan é um nome histórico na luta do povo brasileiro, né? Preso político. É a nossa grande referência. É uma referência fundamental. Acho que essa fala final do Ivan realmente muito forte e preocupante, né? Preocupante. É correto falar? Coloco primeiro essa questão aqui da Márcia, para você explicar em definitivo essa questão. As grandes fortunas não serão taxadas na reforma tributária? Sofreremos ainda mais? Então, Mauro, o que acontece? A gente tem uma série de reformas que precisam ser feitas no Brasil. Qual é o nosso problema principal no Brasil? Não é o tamanho da carga tributária como as pessoas anunciam diariamente. O problema é a distribuição da carga tributária. Por quê? Embora a nossa carga tributária, por exemplo, seja muito parecida com os países da OCDE, a nossa carga tributária ela é muito alta para os pobres e pouco para os ricos. Tá? Então, é como se os pobres carregassem um peso muito grande e os ricos um peso muito pequeno. Mas, na soma, isso não é um peso alto em comparação com os outros países da OCDE, com os 34 países da OCDE. A tributação de renda e patrimônio no Brasil, se a gente comparar com os 34 países da OCDE, ficaria em último lugar. É a menor tributação de renda e patrimônio dos mais ricos entre todos os países da OCDE. Porém, é a terceira pior quando se fala em tributação dos mais pobres no consumo. Tá? Então, aí a gente tem um problema de regressividade. A nossa carga, ela penaliza os pobres. Como é que você resolve isso? Você tem que taxar mais o rico e reduzir o tributo dos mais pobres. O que essa PEC faz? Essa PEC avança num sentido que é necessário também, que é o da simplificação. Agora, só um detalhe importante também, Mauro. Como é que funciona o nosso arcabouço tributário, né? A Constituição, ela não institui tributos, ela cria competência para os entes instituírem tributos, tá? Por legislações específicas dos entes. Por exemplo, a nossa Constituição já permite que seja criado uma tributação de renda para lucros e dividendos por um simples projeto de lei ordinária. Então, nem de PEC a gente precisaria para resolver um problema que é muito grave que o deputado Ivan falou. Então, seria uma tramitação mais simples do ponto de vista político, o efeito seria mais rápido, grandes fortunas. A competência já está estabelecida pela Constituição. Falta apenas instituir. Falta um projeto de lei complementar que seja aprovado. Desde 88 está lá e nunca foi feita. Uma coisa tão grave, talvez uma das mais graves, imposto sobre herança. Nos Estados Unidos, que talvez alguns achem que é comunista, eles taxam grandes heranças em 40%. Tá, Mauro? No Brasil, nosso teto é 8%, mas boa parte dos estados taxa em 4%. Né? Aí em São Paulo teve tentativas até de reduzir isso daí para 0,5%, um negócio assombroso, né? Então, o projeto é um projeto de resolução do Senado, como o deputado Ivan falou, a questão das heranças, ou seja, não precisa nem para a Câmara, negócio mais simples, mas tem grupos poderosos que não gostam. Qual é o ponto disso tudo? A gente não está caminhando na reestruturação da carga tributária se a gente apenas faz a simplificação. Por quê? Porque a PEC da simplificação, ela pega os 5 grandes tributos que incidem diretamente sobre o povo, mantém a carga tributária desses tributos e junta todos em um só e chama de IBS. Tá? Isso vai facilitar muita coisa, facilita a vida das empresas, ela muda a tributação de origem e destino, melhorando aí a distribuição regional de receitas, mas ela não muda a estrutura da carga tributária brasileira, que é o nosso grande problema. Se a gente tem 2 problemas, e o primeiro é a regressividade, o segundo é a complexidade, essa reforma não toca no principal, ela mantém o problema principal, que é a profunda injustiça tributária no Brasil. Mauro, inclusive, ontem falaram de cortar gasto social na tributária. Como é que é? Maílson da Nóbrega, ele foi convidado para participar, ele é ex-ministro, campeão nacional de inflação, 80% em um mês de inflação que o cara fazia.
enfim, uma figura que não tem uma história que justifique ainda estar sendo tão relevante no debate público. Ele ainda fala que o problema do Brasil é que a gente tem muito gasto social estabelecido na Constituição. Nossa Senhora. Falou isso ontem, 2023. Impressionante. 3 milhões de pessoas em situação de fome, gente sem casa, gente sem saneamento básico, gente passando fome. Chocante. Ou seja, o projeto do Haddad não muda a distribuição da carga tributária no Brasil, os pobres continuam pagando a conta do país. Os pobres vão continuar pagando a conta. Ela tem alguns avanços aí, porque hoje a tributação é um mix de origem e destino. O que significa isso? Parte da tributação desses impostos indiretos é no local da produção e parte é no local do consumo. O que isso gera? Isso gera um problema que é as grandes cidades com uma estrutura econômica mais sofisticada, elas acabam tendo uma propensão maior a arrecadar, tá? Por conta da sua estrutura econômica. Quando você tributa apenas no destino, como essa PEC avança, por exemplo, isso faz que a tributação ocorra no local do consumo. Eu vou dar um exemplo do Rio, São Gonçalo e Niterói, ou São Gonçalo e Rio de Janeiro. São Gonçalo é uma cidade muito pobre, tá? Niterói é uma cidade mais rica. Se você tributa na origem do destino, o que acontece? O cara mora em São Gonçalo, trabalha em Niterói. Ele usa o serviço público em São Gonçalo, o filho dele estuda em São Gonçalo, ele vai no posto de saúde em São Gonçalo, enfim. Mas parte da tributação ela acontece em Niterói. Então, Niterói fica com receita tendo menos população. Quando você concentra tudo no destino, você tributa onde a população consome, onde a população vive e onde a população utiliza serviços públicos. Então, você tem uma transferência de renda, tá, dos maiores para os menores, o que causa resistência dos municípios maiores. Por exemplo, Eduardo Paes, que é prefeito do Rio, ele é contra a proposta. Tá? Então, são conflitos, e ele tem todo o direito e dever, inclusive, de defender a receita do município. Tá? Tem uma transição longa, mas mesmo assim ela não compensa totalmente as perdas. Ele tem todo o direito e até tem um dever como prefeito de defender isso, mas existem esses conflitos aí na PEC. O ponto é que ela não muda a estrutura da carga tributária. Davi Decache, economista, assessor da bancada do PSOL na Câmara das Deputadas e Deputados, realmente gostei, cara. Gostei bastante. Bom, foi um prazer. E você me deu uma oportunidade aí de estar numa mesa com o deputado Ivan. Eu trabalho com o Ivan há muitos anos já na Câmara, a gente sempre tem ele como uma referência e a gente vai aprendendo um pouquinho de política nesse convívio. Espero que você venha muitas e muitas vezes aqui, que se torne uma colaboração permanente aqui com o Fórum Café, Davi. Opa, seria maravilhoso. É raro um programa com perguntas tão bem elaboradas e que geram um debate tão produtivo. Suas perguntas foram excelentes e instigantes. Nada, eu é que fico lendo os seus Twitter. Abração, até mais. Grande abraço, Mauro.